que teve um problema na rede elétrica da Europa. É uma rede elétrica bastante robusta, porque a gente sabe que o consumo de energia na Europa é gigantesco, é um continente muito industrializado, então a gente imagina que realmente é algo sistêmico ali que pode estar acontecendo. Mas vamos continuar, Rodrigo, falando sobre esse apagão que atingiu partes da Europa. Vamos conversar agora com o Marcelo Branquinho, que é especialista em segurança cibernética e CEO da TI Safe. Bom dia para você, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia, senhores. A gente viu que está tendo uma reação em cadeia aí no sistema elétrico da Europa. Ainda não se sabe se isso foi um cyberataque ou se é apenas uma falha técnica, mas a gente queria que você explicasse para a gente, Marcelo, como é que uma reação em cadeia pode acontecer num grid, por exemplo, como o grid da Europa? Bom, gente, como você falou, não se sabe se foi um cyberataque. Mas esse cenário que está acontecendo me lembra muito aquele primeiro capítulo do Zero Day, né, do Robert De Niro, que está no Netflix, que aconteceu nos Estados Unidos, mas foi a mesma. Mas respondendo a sua pergunta, o que acontece? Hoje, todo o sistema de energia das grandes empresas, dos grandes países, ele é digital, né? Ele foi digitalizado ao longo das últimas décadas e hoje é tudo digital. Então, hoje, tanto a geração, quanto a transmissão, quanto a distribuição de energia são digitais. Significa dizer o quê? Que um ataque cibernético pode parar essa infraestrutura. Existem diversas formas de atacar o grid, né? E, bom, assim como aqui no Brasil, você tem subestações principais desse grid. Você tem subestações que, se ela parar, outras vão se desligar por reação em cadeia, tá? Até por uma questão de prevenção no próprio grid. E isso acaba causando blackouts de larga escala, né? Então, provavelmente, o que aconteceu é que alguma subestação do grid principal de Portugal e Espanha foi atacada. O que é um pouco estranho é que você vê também Itália, Polônia, Finlândia sendo também afetados, né? O que aumenta um pouco a minha desconfiança sobre um problema elétrico, né? E não um problema cibernético. Existem algumas coisas que ainda não foram faladas, mas, por exemplo, eu estava levantando dados aqui antes de entrar ao vivo com vocês. No dia 22, o sistema de inteligência holandês alertou para a possibilidade de um grande cyberataque russo contra a Europa. Isso tem fontes na internet, vocês podem procurar. E no dia 24, se não me falha a memória, ou seja, 4 dias atrás, teve um cyberataque, até onde se apurou russo, contra o abastecimento de água potável de uma cidade próxima a Barcelona, na Espanha. Então, esse tipo de coisa, Agora eu estou levantando a possibilidade disso ser um cyberataque, tá? Não sabemos se é. Mas esse tipo de coisa, de um cyberataque coordenado contra a Europa, contra os Estados Unidos, não é uma novidade. Isso é uma coisa que já se apregou há muito tempo que vai acontecer. Já é sabido, os principais sistemas de inteligência dos países europeus, dos Estados Unidos, eles já alertam para isso há muito tempo. Então, se isso realmente estiver acontecendo agora, não é uma situação de todo inesperada, tá? É algo totalmente previsível e previsto. Mas não sabemos, vamos aguardar, né, para ver. Tomara que não seja, tomara que seja apenas um problema elétrico que você resolvendo o grid dos países, ele volte, porque se for um ataque de ransomware, isso não vai se resolver em 6 ou 10 horas. A gente sabe que, no caso do Brasil, a gente não tem essa tensão tão grande com a Rússia, mas eu queria entender assim, o quão vulnerável o Brasil está a um ataque cibernético que, por exemplo, paralise o nosso setor de energia. O Brasil é bastante vulnerável, né? Mas eu não posso nem te falar, nossa, nós somos mais vulneráveis do que Itália, do que França e Espanha. O mundo é vulnerável. Os hackers não são mais hackers, né? Não são mais aqueles meninos que ficam em casa hackeando. São grupos organizados, empresas, né, que visam lucro, visam dinheiro por sequestro de dados. Eles têm suas estratégias para atacar os países. Graças a Deus, e graças a Deus mesmo, o Brasil não é um alvo ainda. Mas a gente tem um problema. Grande parte da energia do Brasil
ela hoje vem de empresas privadas. Isso não é o problema, é claro, mas o problema é que elas são europeias. Então, você tem, por exemplo, o Grupo Iberdrola, ele é dono do Grupo Neoenergia no Brasil, que abastece 5 estados brasileiros. Então, o outro problema não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o Rensor, ele não tem fronteiras. Se ele entra numa rede de um grupo desse na Europa, ele pode vir para o Brasil, tá? É claro que tem gente muito competente nesses lugares, dentro dos seus centros de operações de segurança, para evitar que um ataque desse se alastre, mas isso também é uma possibilidade. Agora, ataques diretos contra o Brasil, sim, são possíveis, e se eles acontecerem, a gente tem, sim, bastante fragilidade no nosso sistema elétrico nacional. Ele, nos últimos anos, ele sofreu uma boa, como é que eu vou dizer assim, as capacidades de cibersegurança do sistema integrado nacional foram melhoradas através de uma rotina operativa que o ONS publicou, que obrigou as empresas de energia a implementar 24 controles de cibersegurança em suas redes. Isso aumentou bastante o nível de cibersegurança do sistema elétrico brasileiro, mas ele ainda é bastante frágil a ciberataques. Ô Marcelo, a gente informou agora há pouco que em Portugal as autoridades estão pedindo para os pais buscarem as crianças nas escolas, e agora chegou uma outra notícia de que a Espanha está pedindo para que as pessoas evitem sair de carro nas ruas. Quer dizer, quando a gente tem uma situação como essa aí de falta de energia, cria-se um risco aí de haver um caos completo, por exemplo, no trânsito, como a gente viu também nos aeroportos. É uma situação que afeta a vida de praticamente todo mundo, né? Porque a energia é o centro do supply chain de qualquer país, né? Centro da cadeia de fornecimento. Se acaba a energia, daqui a pouco acaba a água, porque você não vai conseguir bombear água para a casa das pessoas. Vai acabar o telecom, porque vai acabar a energia nas operadoras. Saúde é afetado, tem geradores nos hospitais, mas eles não duram para sempre. Daqui a pouco vai começar a faltar energia nos hospitais. Essa imagem que está passando aí, o trânsito é afetado, os sinais de trânsito todos são afetados. Então, a energia é o centro de tudo. Se você afeta a energia de um país, você, aos poucos, leva esse país para o caos. Tem um estudo que fala que em 5 dias sem energia, o país ele volta às condições da pré-história. Você vê as pessoas indo aos rios buscar água para beber, porque você não vai ter bombeamento de água potável para a casa das pessoas. É uma situação muito caótica, muito preocupante. Exatamente. Agora, se for apenas um problema técnico, é algo que normalmente a gente imagina que se resolva em horas e não em dias, né? Perfeito. Se Deus quiser, em 4, 6 horas, se bem que já estão falando em 10 horas. O que me preocupa mais é que quando é um problema técnico, as empresas de energia elas têm recursos para identificar o que foi rapidamente, né? Tem uma coisa chamada SOE, Sequence of Events. Eles conseguem saber de onde caiu, qual subestação caiu, o que aconteceu. E até agora nada se falou, né? Então, reunindo conselhos de segurança dos países, é um troço bem peculiar, diria eu. O que você pode contar para a gente dos últimos episódios grandes de apagão do Brasil e como é que foi feita a situação aqui? São Paulo, por exemplo, passou por um apagão grande aí quando caíram árvores, né? Por exemplo, no bairro que eu moro, na zona oeste de São Paulo, a minha casa chegou a ficar 2 dias sem energia elétrica, né? No Brasil, a gente já viu situações muito parecidas, não? Sim, no Brasil, eu infelizmente não posso falar muito sobre o tema, porque a gente tem muitos clientes que são empresas de energia brasileiras, e eu tenho termos de confidencialidade com eles. Vou falar de casos públicos. Tá? Pode falar em tese e em casos públicos também. Isso, exato. No Brasil, a gente tem muitos ataques contra empresas de energia. Mas existe uma diferença, tá? E aí eu vou falar uma coisa um pouco mais técnica. Dentro de uma empresa de energia, você tem uma rede de TI, que é a rede administrativa da empresa, né, onde tem os computadores administrativos, o SAP da empresa, o ERP, e você tem a empresa de TO, que é a rede operativa, que é a rede que, enfim, toma conta dos sistemas de controle, distribuição, transmissão e geração. Essas redes de TO, se elas forem atacadas, você vai ter problemas de abastecimento de energia. Nas redes de TI, nem tanto, tá? Então, o que a gente tem visto muito no Brasil são ataques que afetam as redes de TI. E aí a gente já viu grandes empresas brasileiras tendo centenas, milhares de máquinas perdidas por ransomware. Tem um monte de casos que já saíram
na imprensa já foram amplamente noticiados. Já teve a Light aqui no Rio, você já teve Energisa, tem um monte. Você procurar na internet, você vai achar um monte. Ataques às redes de TO também acontecem, tá? O que é rede de TO? Desculpe. Rede de TO é tecnologia operativa, tá? São as redes que controlam efetivamente os sistemas de controle, que são chamados de sistemas de escada. São aqueles sistemas que controlam a luz que chega na sua casa, a purificação da água que você bebe, enfim, são os sistemas que efetivamente atuam sobre a distribuição de energia, no caso do que a gente está vendo. Esses sistemas, eles são sistemas específicos, eles trabalham com protocolos específicos, com tecnologias específicas, mas eles também são muito atacados. E eles são o coração dessas empresas críticas. Se eles forem atacados, aí realmente você tem os problemas para a população, tá? E a gente tem notícias de empresas que foram atacadas, sim, no Brasil, nesses sistemas, mas isso é uma coisa muito crítica, não é uma coisa que eu me sinta confortável de ficar falando aqui ao vivo, entendeu? Sim, eu te entendo, Marcelo, até porque a gente também está aqui trazendo informações de última hora, né? O Rodrigo Loureiro está com a gente agora e tem, inclusive, mais alguma informação para a gente, né, Rodrigo? Exatamente, Marcelo. A gente estava até acompanhando a entrevista, falou que um dos possíveis problemas dessa interrupção de energia é também o fornecimento de água. E a EPAL, que é uma empresa que atua no fornecimento de água de Portugal, já informou que essa falha pode gerar uma interrupção no fornecimento de água para Portugal. Lembrando que a Espanha falou entre 6 e 10 horas de interrupção na rede elétrica e Portugal segue sem previsão de quando a energia elétrica vai retornar às casas e ao restante do país, né? Não só as casas que estão sendo afetadas, isso afeta também o fornecimento de água. Então a empresa que fornece o abastecimento de água para Portugal já informou que essa queda da energia elétrica pode sim gerar problemas no fornecimento de água. Então não afeta só o setor de energia, mas também a água para os cidadãos portugueses, Marcelo. Aqui uma outra informação, Rodrigo e Marcelo, a informação que chegou agora é que na Espanha a ordem é a seguinte: fique onde você está. Se você está no trabalho, fica no trabalho. Se você está na escola, fica na escola. Se você está em casa, fica em casa. E outra coisa curiosa, Marcelo, é que a Ucrânia está oferecendo expertise para Portugal e para a Espanha para lidar com essa situação. E a gente sabe que a Ucrânia é um país que lá, sim, a gente tem assim, informações verídicas de que houve ataques cibernéticos às redes de energia, além, obviamente, de ataques com drones, né, com bombas. Mas nessa questão de ataque cibernético, a Ucrânia é um país que vem aprendendo muito sobre como se defender, porque vem sendo atacada de fato. Né? A Ucrânia, desde 2015, né, que a Rússia ataca a Ucrânia, tem um ataque célebre, documentado, chamado Black Energy. Foi quando a Rússia atacou a Ucrânia e, se não me falha a memória, 66 subestações ucranianas foram paralisadas, deixando centenas de milhares de pessoas na Ucrânia sem luz. Hoje, na guerra de Rússia e Ucrânia, é muito comum, por exemplo, a Rússia vai atacar uma cidade. Antes dela atacar essa cidade, ela faz um ataque cibernético contra as subestações da cidade, deixa a cidade sem luz e aí depois faz o ataque, porque uma cidade sem luz ela tem menos resiliência aos ataques. Então essa é uma estratégia de guerra comum hoje, você fazer um cyberataque antes de um ataque cinético, que é como se chama o ataque do mundo real. Agora, uma dúvida que a gente ficou aqui, né? A gente sabe que os grandes aeroportos todos têm geradores, mas por que numa situação como essa, por exemplo, Portugal decidiu parar todas as decolagens? Mesmo com o gerador, há um risco grande aí para os aviões? O problema é que o gerador não é eterno, né? Ele acaba uma hora e você não tem a garantia de que essa luz vai voltar rápido. Eu vou colocar uma coisa aqui na discussão. Hoje as subestações digitais, elas, conforme o próprio nome dizem, elas são baseadas em computadores, elas são baseadas em IEDs, né? Os IEDs nada mais são do que computadores em formato específico de equipamento que chaveiam energia para onde ela tem que ser chaveada. Mas, assim como qualquer computador, ele pode ser criptografado, ele pode ser sequestrado. Se isso acontecer, você tem que substituir aquele IED, tá? O que não é exatamente uma coisa rápida. E se
acontecer deles se criptografarem uma subestação inteira, né, então a coisa fica bem complicada de você recuperar essa subestação. Não é trivial, não é algo que você vai recuperar no método antigo, tá? É claro que normalmente essas subestações elas têm mecanismos para você tirar ela do digital e botar no analógico e levantar a luz ali onde falhou. Mas você perde uma série de controles sobre aquele abastecimento de energia, o que não é legal, tá? Então, eu não sei qual foi, se foi um ataque e qual foi o ataque. Agora, mas a gente sabe que alguns ataques são perigosos. Exatamente. Agora, independentemente de ser uma falha técnica ou um ataque, uma outra consequência muito imediata de uma situação assim é o pânico entre as pessoas. E a gente já tem relatos, a gente vai mostrar imagens daqui a pouco, que a gente tem já vários relatos em redes sociais, de pessoas que estão fazendo o que eles chamam de compra de pânico, de comprar mais do que precisa nos supermercados. A gente tem informação já, Marcelo, de que na região de Málaga, na Espanha, já está começando a faltar até água, porque as pessoas estão comprando de forma desesperada. O mesmo está acontecendo, por exemplo, em Portugal, porque tanto um supermercado quanto uma pequena loja de conveniência, eles têm os estoques ali preparados para a média de vendas diárias que eles costumam ter, né? Nenhum estabelecimento comercial está preparado para um aumento, de 10 vezes de uma hora para outra de água ou de outros produtos básicos aí, né? Pois você está diante do desconhecido, né? Isso que é o perigo. Quando você noticia que caiu a luz, foi ali uma torre que caiu ali numa situação tal, você sabe que a empresa de energia vai levantar aquela torre e daqui a algumas horas a luz volta. Quando você não sabe o que as pessoas começam a entrar em pânico. As pessoas começam a pensar nas suas famílias, o que pode faltar nas suas casas, e acontecem essas situações aí. As empresas de energia, em geral, que tipo de contingenciamento, que tipo de atitude preventiva elas tomam quando acontece uma situação assim? Imagino que haja treinamento interno ali sobre como agir, né? No caso de emergência, assim como qualquer empresa do mundo tem treinamento para como agir num caso de incêndio, por exemplo, né? Sim, as empresas de energia elas têm planos de continuidade de negócios, tá? Então, toda empresa, no caso de distribuição de energia, que é o que a gente está vendo, ela tem um plano de continuidade de negócios baseado em estratégias. Então, existem empresas que têm centros de controle de backup virtualizados, outras que têm algumas partes da sua distribuição, elas têm duplicadas, mas todas elas têm algum tipo de estratégia para resiliência, né? Só que como essas situações são muito... Enfim, ainda não houve um apagão em larga escala, como talvez seja... Se esse for um ataque cibernético, você faz testes de bancada, você faz testes planejados, você nunca fez isso aí ao vivo, né? O que talvez seja agora botar à prova os seus planos de continuidade de negócios, né? O Rodrigo tem mais informações para a gente, né, Rodrigo? Exatamente, Marcelo. Olha só, atualizações sobre Portugal. O Castro Almeida, que é um dos ministros do governo português, já admitiu que o apagão pode ser devido a um cyberataque. É uma informação do Jornal Público de Portugal. O Castro Almeida é um dos ministros, é o ministro da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, admitiu então que o apagão pode sim ter como origem um cyberataque. Já o Nuno Melo, que é responsável pela pasta da Defesa Nacional, pediu para que a população portuguesa mantenha a tranquilidade, tentar evitar o caos que o Marcelo estava falando aqui, de todo mundo sair às lojas, fazerem compras num desespero, e aí o Nuno Melo está tentando manter a tranquilidade. O governo português ele já está reunido para discutir o que realmente está acontecendo. Lembrando que Portugal ainda não tem uma previsão para a volta da energia elétrica. Na Espanha, o governo espanhol já admite que essa falta de energia elétrica pode durar até 10 horas. Mas, claro, isso tudo é uma previsão. Os hospitais portugueses, eles também já diminuíram os seus atendimentos, reduziram a atividade para poupar a energia e os aeroportos, como a gente já vem falando, já foram evacuados. Milhares de passageiros foram retirados dos aeroportos
isso pode prejudicar muito o setor aéreo europeu. Lembrando que várias empresas europeias atuam no setor aéreo. Você tem a TAP de Portugal, você tem a Iberia da Espanha, a Air Europa, enfim, muitas empresas ali que estão sendo afetadas. Então, essa informação de última hora que Portugal, governo de Portugal, dentro do governo de Portugal, já há quem admita essa possibilidade de um cyberataque. Exatamente. Tem uma imagem que a gente está mostrando aí, eu queria até pedir para voltar naquela imagem, se fosse possível, que é a imagem de um cruzamento. Vou pedir para a minha direção aqui confirmar no meu ouvido de onde é esse cruzamento. É um cruzamento que está havendo bastante problema. Se a Fernanda puder me confirmar, por favor, onde é esse cruzamento, a gente vai passar para vocês. Olha, esse que vocês estão vendo aí, que a gente viu que não tem semáforo funcionando. Não tem semáforo funcionando e a situação de caos. As imagens que a gente vê de dentro são imagens do metrô da Espanha. O cruzamento é Madrid também, gente. O cruzamento que a gente acabou de mostrar é Madrid. E as imagens que a gente está vendo aí também dentro da estação de metrô, olha só esse cruzamento no centro de Madrid aí. Olha só, Rodrigo, a fila de carros ali, e o Marcelo também. Realmente uma situação bastante grave. E tem uma outra informação interessante, que a gente vai mostrar imagens daqui a pouco, que é uma situação que aconteceu na cidade de Bilbao, que fica no País Basco. Bilbao tem um sistema de trem lá, o funicular, que é um tipo de trem menor, né, que é muito usado em vários países da Europa, que as pessoas simplesmente tiveram que parar no meio dos trilhos e sair andando pelos trilhos, porque o funicular parou de subir. O funicular, geralmente, ele é usado para subir um morro bastante íngreme, e as pessoas estão tendo que descer o morro, então, a pé. Olha só, gente, as imagens, então, do funicular. Eu vou pedir para dar o play aí para vocês verem. As pessoas descendo, olha só, Rodrigo e Marcelo, as pessoas descendo a pé ali no meio dos trilhos. Um morro bastante íngreme, que geralmente é o terreno onde é usado o funicular. Ô Marcelo, a gente não falou até agora, por exemplo, de consequências de um apagão desse na rede de trens. Mas aí eu imagino que é uma consequência drástica, porque não tem rede de trem que funcione sem eletricidade, que funcione à base de gerador, né? Não só o trem, mas toda a sinalização ferroviária também, né? Você tem sistemas de controle para sinalização, para você fazer com que um trem não esteja num trilho de outro trem, então essas coisas também param quando falta energia. E é de se esperar que o sistema de trens vá parar em algum momento também. A gente tem imagens já, fotos aí que a gente vai mostrar da situação em Portugal, que a gente falou agora há pouco. Olha só, o supermercado já praticamente vazio aí, as pessoas fazendo compras aí por impulso, né? Olha a fila, essa fila aí, gente, é na Espanha. As pessoas comprando água desesperadamente na região de Málaga. Quer dizer, é um desespero mesmo, né? Quando a gente pensa que a falta de eletricidade pode causar falta de água também, como você disse, Marcelo, faz as pessoas quererem estocar água. Acho que é do ser humano tomar uma atitude como essa, né? Sim, perfeitamente compreensível. Eu estava no WhatsApp aqui com uns amigos que moram em Portugal, moram no Porto, relatando que eles estavam sem luz e já todos os sinais da cidade tinham parado, né? Que era uma situação caótica, mas que eles já estavam em casa. Eu até brinquei, falei, aproveita para me mandar mensagem, porque daqui a pouco você não vai ter mais telefone também. Então, aproveita por enquanto. E a realidade, as operadoras de telecom, elas também não têm vida infinita. Elas têm lá os seus geradores e tudo, mas uma hora acaba. Exatamente. Rodrigo? Marcelo, uma informação também de última hora aqui. A Teresa Ribeira, que é a vice-presidente da Comissão Europeia, descartou que exista um cyberataque em andamento e que esteja causando essa interrupção no fornecimento de energia na Europa e que afeta principalmente Portugal e Espanha. Então é uma informação ali que vai contra o que a gente está vendo do governo de Portugal, que já admite que pode realmente estar havendo um cyberataque. O que a gente tem, portanto, é muita confusão nesse primeiro momento, é muita indefinição. Então a gente vai esperar as primeiras reuniões entre os dois governos acabarem, lembrando que o governo espanhol vai se reunir às 3 da tarde no horário local e o governo português já está reunido, mas por enquanto são informações conflitantes. Na Espanha não se fala em cyberataque, já pelo menos se descarta, pelo menos segundo a vice-presidente da
Comissão Europeia, e em Portugal já tem ministros europeus, já tem ministros portugueses que falam sim da possibilidade de um cyberataque, que um cyberataque esteja causando essa interrupção de energia. Eles não cravam também, né, Rodrigo? Eles apenas não eliminam a possibilidade de um cyberataque, mas também não dizem que é isso. Né? Exatamente. Então, ainda há muita indefinição. O que a gente está vendo nesse primeiro momento é já um princípio de caos, porque os mercados já estão sendo muito visitados, as pessoas estão comprando, fazendo estoques de água, o governo português pede cautela, o governo espanhol também pede cautela, pede para que as pessoas fiquem em casa, esperem ali mais informações, por enquanto um cenário de muita indefinição. Olha a imagem de um supermercado em Barcelona às escuras. Rodrigo, as bolsas europeias em geral, elas continuam positivas hoje, apesar disso que está acontecendo aí? Vamos atualizar aqui, Marcelo, olha só, eu vou aqui... Enquanto isso, Marcelo Branquinho, Perfeito. Fala para a gente sobre a seguinte hipótese, né? Se de fato, você já até falou disso, mas eu queria reforçar, se de fato não há um cyberataque, isso torna mais fácil restabelecer a energia nesses países que estão sendo afetados, né? Sim, com certeza. Se não for um cyberataque, as empresas de energia têm capacidade para, em algumas horas, acabar com esse problema. Não é nada que já não tivesse acontecido antes na história, né? Então, são problemas conhecidos com soluções conhecidas. Marcelo, Rodrigo, as bolsas, então? Vamos lá. O índice espanhol IBEX 35 está operando em alta ainda, 0,84% de alta. Outros índices espanhóis também estão operando em alta. Já outras bolsas europeias também continuam no azul. Olha só, a Bolsa de Paris, 0,97% de alta. DAX da Alemanha, 0,68% de alta. O FTSE 100 do Reino Unido também está operando em alta, uma alta mais modesta de 0,19%. Euronext, Brit, MSCI, todos operando em alta de 0,5%, 0,6%, Marcelo. Por enquanto ainda não afeta as principais empresas que estão listadas nas bolsas europeias, os índices vão operando de forma positiva. A gente fala muito pouco aqui sobre a Bolsa de Valores de Portugal, porque realmente não é uma das maiores da Europa, né? Até queria que você confirmasse para a gente, Rodrigo, se o índice PSI é o índice da Bolsa de Lisboa. A Bolsa de Lisboa, que faz parte da Euronext, né? Se for, o índice PSI está caindo agora, viu? Está caindo 1,24%, mas você confirma para a gente essa informação. E também uma outra tarefinha que eu vou deixar para você aqui, entender por que o dia está positivo hoje na Europa, né, nos mercados de lá, mas sobre o PSI parece que você já confirmou isso. É, né? Isso aí, Marcelo. O PSI realmente o Portuguese Stock Index, que é o índice da Bolsa Portuguesa. Esse está operando de forma negativa, talvez esteja sentindo os efeitos, porque olha só, até pouco tempo atrás ele estava operando no 0 a 0, mas agora está caindo 1,15%, portanto a principal bolsa europeia a sentir esses efeitos da interrupção de energia. O IBEX 35, que é o índice da Bolsa de Madrid, está operando no positivo, mas o PSI está caindo 1,15%, Marcelo. Marcelo Branquinho, eu queria agradecer muito a sua participação por aqui. Você ajudou a gente a entender bastante o que está acontecendo na Europa agora. Bom dia para você e imagino que a gente vai voltar a conversar em breve. Obrigado. Tá bom. Bom dia, senhores. Obrigado. Um abraço. Vamos então para um rápido intervalo.